Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para retomarmos o tema mora. Estão lembrados do que significa mora? Falamos que mora representa uma imperfeição no cumprimento obrigacional. Toda vez que a obrigação é cumprida, porém não de modo exato, não de modo perfeito, como manda o figurino, e sim com imperfeição, fala-se que ocorre mora. Só que a mora tanto pode ser imputada ao devedor, que não paga corretamente, como deveria, como ao credor, que se recusa a receber a prestação. E aí falamos lá no artigo 394 do Código Civil, lembram-se? De que considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar ou forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então, o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, no lugar ou na forma que a lei ou a convenção estabelecer está em mora. Como também o credor que não quiser receber esse pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer, considera-se moroso. Ocorre que, quando a mora é imputada ao devedor, nós falamos em mora solvendi. Mora solvendi é a mora do devedor. Já a mora imputada ao credor chama-se mora accipiendi. Mora accipiendi é, assim, a mora do contratante credor. Na sequência, começamos a desenvolver a ideia de mora solvendi, de mora do devedor. E dissemos a esse respeito que o devedor em mora responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, com juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Então, se o devedor é moroso, a primeira coisa que se impõe é que ele indenize os prejuízos que sua mora deu causa. Mas além de indenizar esses prejuízos, é preciso também que o devedor em mora arque com juros, os juros moratórios, que de acordo com a súmula 379 do STJ, só poderão ser fixados em até 1% ao mês. Além dos juros, é preciso também que o devedor moroso arque com a correção monetária, atualizando-se assim os valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. E, finalmente, deverá o devedor moroso arcar com os honorários advocatícios, pagando assim os honorários do advogado da parte vencedora. E essa seria a consequência imputada ao devedor que eventualmente incorrer em mora. Também dissemos que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não pode o devedor incorrer em mora, já que a mora do devedor estaria condicionada à presença do elemento culpa. Se o devedor for culpado, a princípio, considera-se o devedor em mora. Porém, não havendo culpa de sua parte, não havendo fato ou omissão atribuível à sua culpa, não incorre o devedor em mora. É o que reza o artigo 396 do Código Civil, que coloca assim a culpa como essencial à caracterização da mora do devedor. Também deixamos claro que, se a prestação, devido à mora, tornar-se inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e reclamar perdas e danos. Digo isso por quê? Porque no momento em que a prestação se torna inútil ao credor, em que a prestação não serve mais ao seu objetivo, é como se a mora estivesse se convertendo em inadimplemento total, inadimplemento absoluto, que retira a utilidade do débito. Então, com a conversão da mora em total inadimplemento, o credor poderia perfeitamente rejeitar a prestação e reclamar perdas e danos. É o que se passa, por exemplo, com o anfitrião que não recebe o serviço de buffet a tempo.
E aí, se esse serviço for prestado depois da festa, qual o interesse desse anfitrião em receber? Nenhum. Então a prestação se inutilizou. Como a prestação veio a se tornar inútil, o que é que o credor faz? Ele a rejeita e reclama perdas e danos. Também falamos que a mora pode acontecer tanto em obrigações com prazo, como em obrigações sem prazo. No momento em que se fixa um prazo para o pagamento, o devedor é considerado em mora a partir do momento em que a dívida vence, sem que ele efetue o ato de pagar. Então, o inadimplemento de uma obrigação positiva e líquida no seu termo de vencimento já constitui de pleno direito o devedor em mora, considerando-se assim o devedor em mora a partir do vencimento. Por outro lado, não tendo sido ajustado prazo para pagamento, não havendo termo de vencimento, o credor deverá constituir o devedor em mora, mediante interpelação judicial ou extrajudicial. A ideia, portanto, é que, quando não se tiver fixado um prazo de vencimento, compete ao credor constituir o devedor em mora. De que maneira? Interpelando-o judicial ou extrajudicialmente. E finalizamos com o raciocínio de que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, que são aquelas que geram responsabilidade civil, considera-se o devedor em mora desde o momento em que o praticou, desde o momento em que cometeu a ilicitude. Então, se a obrigação se pauta em ato ilícito, o devedor é moroso desde o dia em que praticou o ato ilícito. Esse é o raciocínio com o qual finalizamos a aula passada. Na aula de hoje daremos sequência ao assunto e tentaremos concluí-lo apreciando de início o artigo 399 do Código Civil, que é um artigo de leitura bem exaustiva. Acompanhe comigo. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria, ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Atenção aqui. O artigo está dizendo, no início, que o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que ela resulte de caso fortuito ou força maior. Gente, isso é muito sério. Está se querendo responsabilizar o devedor moroso por eventos decorrentes do caso fortuito e da força maior. De repente, a queda de um raio poderia fazer com que o devedor incorresse em mora. E, incorrendo em mora, viesse a responder pelos prejuízos. Como você vai imputar responsabilidade a alguém se o motivo que gerou o prejuízo é atribuível ao caso fortuito ou à força maior? Acompanhem comigo o raciocínio. Observem aqui no quadro. Vamos imaginar que João obriga-se em contrato a entregar um automóvel a José. A entrega deve acontecer em 20 de fevereiro. Atenção aqui.
acordou-se contratualmente que João estaria obrigado a entregar um carro a José. E o dia ajustado para a entrega é o dia 20 de fevereiro. Vamos imaginar que, quando chega o dia 20, João não comparece para entregar o carro a José. Ocorre um atraso aqui. Passa-se um dia e João não entrega o carro a José. Passam-se 2 dias e a entrega também não é feita. Eis que no terceiro dia, no dia 23 de fevereiro, um raio cai do céu, provoca um incêndio na casa de João, a casa pega fogo e o incêndio termina atingindo o automóvel que estava estacionado na garagem. Vejam vocês, o incêndio foi provocado pela queda de um raio que caiu na casa de João, no dia 23 de fevereiro. E como João estava em mora, como João não tinha entregue o carro a José, o carro estava situado na garagem de João. E, consequentemente, veio a ser atingido pelas chamas. Gente, raciocinem comigo. O que foi que provocou o perecimento daquele automóvel? Garanto que vocês estão pensando, foi o raio, foi o incêndio. Eu digo para vocês, foi não. O que provocou o perecimento daquele automóvel foi a mora. Sabem por quê? Porque se o carro tivesse sido entregue a José no dia 20, onde é que esse carro estaria? Na casa de José. E não na casa de João. O fato de João estar em mora é que contribuiu de modo efetivo para que o carro estivesse em sua posse no momento em que o incêndio aconteceu. Estão percebendo? Não é que a lei esteja querendo ser rigorosa, né, com o devedor moroso, longe disso. O que a lei está fazendo é constatar uma realidade. O que provocou o perecimento daquele carro não foi o incêndio, não foi a queda do raio. O que provocou o perecimento daquele carro foi a mora de João. Gente, é este o motivo, é esta a razão que leva o artigo 399 do Código Civil a dizer que o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que esta impossibilidade resulte do caso fortuito ou da força maior, se estes ocorreram durante o atraso. Vamos ler de novo a primeira parte? Acompanhem comigo. Olhem lá. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso. Então, essa regra que visa imputar responsabilidade ao devedor moroso pelo motivo de caso fortuito ou força maior que desencadeou o perecimento do bem, é exatamente o reconhecimento de que o que veio a provocar, de fato, o perecimento em questão não foi o caso fortuito, não foi a força maior, e sim a mora do devedor. Porque se o devedor tivesse cumprido sua obrigação em dia, aquele perecimento não teria acontecido. Esta é a regra. Agora percebam vocês que essa regra, que busca imputar responsabilidade ao devedor moroso pelo evento decorrente do caso fortuito ou força maior, essa regra comporta 2 exceções. Em 2 situações específicas, a lei retira do devedor essa responsabilidade. Querem ver comigo? De novo aqui no quadro. Olhem lá. Salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Vejam vocês. Esse dispositivo contempla 2 exceções à regra.
duas exceções que vão fazer com que o devedor moroso deixe de responder pelo evento decorrente do caso fortuito ou da força maior. A primeira exceção é quando ele, devedor, provar isenção de culpa. Quando o devedor provar que não teve culpa pela mora, que não teve culpa pelo atraso. Então, se o devedor deixar claro perante o juiz que não teve culpa alguma de ter atrasado o cumprimento da obrigação, ele deixa de responder pelos prejuízos decorrentes do caso fortuito ou da força maior. Mas para isso ele tem que convencer o juiz que não houve nenhuma culpa, que ele agiu com total isenção de culpa pelo atraso em questão. Vamos voltar ao exemplo? Observem lá. João obriga-se, em contrato, a entregar um automóvel a José. A entrega deve acontecer em 20 de fevereiro. Vejam vocês, acordou-se que a entrega seria feita no dia 20 de fevereiro. Vamos imaginar que exatamente nesse dia, no dia 20, dia da entrega, vamos imaginar que nesse dia João é sequestrado. Se ele é sequestrado, ele fica no cativeiro. E dentro de um cativeiro, não há como ele entregar o carro a José. Estão percebendo? João foi sequestrado, pessoal. Ele teve culpa do sequestro? Não. O sequestro aqui é atribuível a um motivo de força maior, onde não há nenhuma imputação de culpa àquele que foi sequestrado. Então, no dia 20, João é sequestrado. Chega o dia 21, ele permanece no cativeiro. No dia 22, idem. E eis que no dia 23, o raio cai na casa de João, provoca um incêndio e o carro perece. Vejam vocês. A princípio, era para João responder pelo perecimento do carro. Acontece que o que provocou o atraso de João foi o fato dele ter sido vítima de um sequestro. Estão percebendo? Então ele não teve culpa alguma de ser sequestrado. Então foram dois infortúnios aqui. Infortúnio 1, João foi sequestrado. Infortúnio 2, durante o período em que ele estava no cativeiro, cai um raio na sua casa, provoca um incêndio e o carro que ele devia entregar a José perece. Mas como João não teve culpa por ter sido sequestrado, demonstrando essa isenção de culpa ao juiz, João não responderá pelos prejuízos decorrentes do perecimento do carro. Essa é a ideia. João não responde pelo perecimento do carro porque não teve culpa de ter sido sequestrado. Não teve culpa de ter dado causa ao atraso que desencadeou posteriormente o caso fortuito e a força maior. A segunda hipótese, que também retira a responsabilidade do devedor moroso. Observem aqui. O devedor moroso também se isentará de responsabilidade provando que o dano sobreviria, ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Se ele provar isso, que o dano teria sobrevindo de qualquer jeito, de qualquer maneira, ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada, ele não incorre em responsabilidade. No exemplo em questão que trabalhamos, vamos voltar a ele. João obrigou-se em contrato a entregar um automóvel a José. E a entrega ficou de acontecer no dia 20 de fevereiro. Vamos imaginar que João atrase um dia. Chega o dia 21. Mais um dia de atraso acontece. Dia 22. E eis que no dia 23 ocorre um terremoto. E esse terremoto assola toda a cidade. Toda a cidade foi atingida pelo abalo sísmico. Casas foram destruídas, não sobrou nenhum automóvel para contar a história. Digamos que a cidade realmente ela veio a afundar em consequência do terremoto. E o terremoto aqui é um motivo de força maior. Observem vocês. João estava em atraso perante José. Não é isso?
Se João tivesse entregue o carro a José no dia 20, no dia em que ficou acordada a entrega, esse carro existiria? Não, porque José mora no mesmo município de João. E como o terremoto aconteceu naquela localidade, gente, o carro teria perecido de qualquer jeito. O mesmo terremoto que fez com que o carro que estava com João viesse a ser destruído, teria feito com que o mesmo carro, que no caso estaria na posse de José, viesse a ser atingido pelas suas consequências. Estão percebendo? O dano aconteceria de qualquer jeito, de qualquer maneira, ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Então, fazendo essa demonstração, João também se isenta de responsabilidade, ele deixa de responder pelo perecimento do bem. Então, no artigo 399, nós vamos encontrar uma regra e duas exceções. Regra, que o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que esta impossibilidade resulte do caso fortuito ou da força maior, se estes ocorreram durante o atraso. Então, pela regra, manda-se que o devedor moroso responda pelos prejuízos, ainda que resultantes de caso fortuito ou força maior. Porém, excepcionalmente, essa responsabilidade deixa de existir. E a primeira exceção é quando o devedor provar isenção de culpa, que não teve culpa por estar em mora. E a segunda exceção é quando o devedor provar que o dano sobreviria, teria ocorrido de qualquer jeito, ainda que a prestação fosse oportunamente desempenhada. Passemos agora ao artigo 400 do Código Civil. Adoro esses números cabalísticos, né? 400. Vamos lá. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Vejam vocês. O artigo 400 é importante, por quê? Porque em um único dispositivo, ele vai concentrar todas as consequências da mora do credor. Apenas para recapitular o que falamos no início. O credor também pode incorrer em mora, pessoal. E o credor é moroso quando? Quando ele não quiser receber a prestação no tempo, lugar ou forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então, o credor que se recusa a receber a prestação também incorre em mora. É a chamada mora accipiendi, a mora do credor que não quer receber a prestação da maneira que a lei ou a convenção estabeleceu. E em se considerando o credor em mora por não querer receber, a lei imputa 3 consequências à mora do credor. Observem aqui comigo. Consequência 1. A mora do credor, está lá, subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. A partir do momento em que se considera o credor em mora, a mora do credor vai fazer com que o devedor não mais se responsabilize pela conservação da coisa. Como assim? Vamos supor que o contrato obrigue Pedro a entregar 5 bois a Gabriel. É só isso. Pedro deve entregar 5 bois a Gabriel. Quando Pedro chega
no domicílio de Gabriel com os bois, Gabriel não está lá para receber. Simplesmente Gabriel, que é o credor, considera-se em mora. Então, o que Pedro deve fazer com os animais? Voltar para casa. Mas aí vamos imaginar que no meio do caminho um desses bois morra. Como é que fica a questão da responsabilidade? Estão percebendo? Pedro apareceu com os bois para entregar a Gabriel e Gabriel não estava lá para recebê-los. Pedro volta para casa. Se um desses bois perece, qual a consequência? Voltemos lá ao esquema. Observem que a mora do credor subtrai o devedor, isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. O que se quer dizer com isso é o seguinte, pessoal. Seja qual for o motivo que tenha feito com que, na volta, um desses bois viesse a perecer, melhor dizendo, Pedro não terá responsabilidade, porque Pedro não responde pela conservação do bem. Considerando que o credor está em mora, no caso Gabriel, o devedor, que é Pedro, não tem responsabilidade alguma pela conservação do objeto, pela conservação da boiada. Agora, se Pedro, propositadamente, chega lá na casa de Gabriel, já que não tem ninguém para receber, vamos fazer o churrasco. Pedro lá mata os 5 bois e faz um churrasco. Aí, nesse caso, Pedro responde, claro que sim. Porque Pedro agiu de forma intencional, agiu com dolo. Estão percebendo? A mora do credor, no caso, a mora de Gabriel, subtrai o devedor isento de dolo, o devedor que não agiu com dolo, da responsabilidade pela conservação da coisa. Seja qual for o motivo que faça com que o objeto pereça, o devedor não responde. Por quê? Porque o credor está em mora. Entretanto, caso o devedor haja com dolo, caso o devedor haja dolosamente, aí o devedor vai ter que responder, porque a lei não ampara, não beneficia aquele que age com a própria torpeza. Então, se o credor é moroso, o devedor não responde, exceto se ele, devedor, agir com dolo. Essa seria a primeira conclusão. A segunda conclusão que se extrai do artigo. Lá comigo mais uma vez. A mora do credor, olhem lá, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la. Observem vocês. O credor está em mora, correto? E está em mora porque se recusou a receber a prestação. Então, todas as despesas que forem feitas daqui por diante para conservar o bem, as chamadas despesas de conservação, é o credor que deve indenizar. Então, como o credor é moroso, compete a ele, credor, ressarcir as despesas de conservação. No exemplo, Gabriel não recebeu os bois. Então, as despesas de alimentação do boi, de agora em diante, correm por conta de Gabriel. As despesas de vacinação dos bois, de agora em diante, correm por conta de Gabriel. As despesas que forem empregadas, portanto, na conservação dos bois, é Gabriel que vai arcar, porque a mora do credor obriga-o a ressarcir as despesas de conservação. E a última consequência. A mora do credor sujeita-o a recebê-la, a receber a coisa, pela estimação mais favorável ao devedor. Então, considerando que o credor está em mora, e está em mora porque se recusou a receber a prestação, compete ao credor receber a coisa pela estimação mais
favorável ao devedor. Gente, o que seria estimação mais favorável ao devedor? A gente trabalhou com bois. 5 bois são 5 bois em qualquer lugar do mundo. Que estimação é essa de que fala o artigo 400 do Código Civil? Estimação acontece quando o bem é entregue não em quantidade certa, e sim através de uma estimativa. Por exemplo, vamos imaginar que eu compre para a viagem $400. Para saber quantos dólares... Minto. Mudo o exemplo. Vamos supor que eu queira comprar para uma viagem R$400 em dólares. Pronto, agora. Eu quero comprar para minha próxima viagem R$400 em dólares. Eu tenho R$400 em mãos. E quero comprar com estes R$400 dólares. Quantos dólares eu vou comprar com R$400? Essa é a pergunta. Com R$400 dá para comprar quantos dólares? Gente, isso vai depender da estimativa do dia. Se no dia o dólar estiver a R$2, eu vou comprar apenas $200. Se o dólar baixar para R$1, eu vou comprar $400. Se o dólar subir para R$4, eu vou comprar apenas $100. Estão percebendo? O número de dólares que eu vou comprar com R$400 vai variar de acordo com o dólar do dia. Então, comprar moeda estrangeira é comprar pela estimativa do dia. Aí vamos adaptar esse exemplo à questão da mora do credor. Vamos imaginar que o credor tem um crédito a receber de R$400 em dólares. Ele deve receber, portanto, R$400 pela moeda americana, pelo dólar. Quantos dólares esse credor vai receber? Aí vai depender da estimativa do dia. Pois bem, vamos imaginar que o credor esteja em mora, que ele se recuse a receber os dólares. E o tempo passa. Passa-se um mês, passam-se 2 meses, passam-se 3 meses, passam-se 4 meses, 5 meses. E 5 meses depois, está lá o credor querendo receber os dólares. Receber com atraso. Então, quantos dólares vão ser entregues a esse credor? Ora, considerando-se que o credor estava em mora nesses 5 meses, o número de dólares que vai ser entregue a ele, credor, leva em conta a estimativa mais favorável ao devedor. Então, vamos procurar nesses 5 meses qual a estimativa que mais favorece o devedor. E vai se pagar o número de dólares pela estimativa que mais favorecer a parte que deve. Essa é a lógica. É uma forma de punir, de reprimir o credor moroso, que não recebe pelo dólar do dia, mas sim pela estimativa que mais favorecer a parte devedora. Essa é a ideia da parte final do artigo 400 do Código Civil. Então, se houver oscilação de valores entre o dia estabelecido para o pagamento e o dia da sua efetivação, paga-se pela estimativa mais favorável ao devedor. Gente, e damos por encerrada a aula, desejando a todos vocês um forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.